Olá, pessoal. Hoje, 25 de janeiro de 2023, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate. Meu nome é Marcos Alencar, Descomplicando o Direito do Trabalho. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito aí em evidência, que é a aplicação da inteligência artificial no julgamento de processos, não só na justiça trabalhista, mas em qualquer processo. O que me estimulou a fazer esse comentário de hoje, eu digo que é um comentário histórico, jurídico e opinativo, né? E aí, para quem não sabe ainda o que é uma inteligência artificial, a Alexa, por exemplo, da Amazon, é uma inteligência artificial, né? Então, assim, só para exemplificar. Hoje saiu uma matéria, eu vi hoje, mas é com data de ontem, no Consultor Jurídico. O Consultor Jurídico é um site dos mais especializados na área jurídica. E ele diz o seguinte: automação em julgamentos chega aos tribunais dos Estados Unidos e da Estônia. Na Estônia, cidadãos já podem ir à justiça para questionar pequenas causas contratuais perante um computador. Nos Estados Unidos, 2 casos serão disputados na justiça pela primeira vez em fevereiro com assistência jurídica de programas de inteligência artificial fazendo o papel de advogados. E aí ele fala de julgamentos de multa e tal, e complementa aqui. Na Estônia, só podem contar com inteligência artificial em julgamento dos casos com valor inferior a 7.000 euros. As duas partes, em uma disputa, fazem o upload do sistema de suas informações relevantes e o programa emite uma decisão. Mas a parte inconformada pode recorrer a um juiz humano. Já existe no país 100 robôs exercendo essa função. Ou seja, é uma realidade já a questão da inteligência artificial julgando. Eu sou contra ou a favor disso? Olha, eu sou 100% a favor. E vou explicar. Porque eu já passei por isso. Em 1986, eu comecei a frequentar o escritório de advocacia que era do meu pai, né? Eu ainda era estudante de direito. Fazia um ano de faculdade, primeiro ano. E meu pai baixou uma norma em 1986 no escritório dizendo: a partir de hoje, ninguém usa mais máquina de escrever aqui, só vamos usar computador. O computador naquela época era um bicho de 7 cabeças, porque ele disse: isso aqui vai ser o futuro. E a gente precisa se acostumar com isso o quanto antes. Sofremos um bocado no ano de 1986, mas em 1987 nós já éramos bastante informatizados, podemos dizer assim. A gente usava um computador expert da Gradiente, uma impressora através de uma porta que tinha, ela imprimia e os arquivos eram gravados em fita cassete. Imagine que coisa arcaica, né? Mas na época era super avançado. Em 1998 começa o Google. E quando o Google começa, né? Sim, não, antes, 1996, eu anotei aqui, começou o e-mail. E o que é que existia antes do e-mail? Nós tínhamos o fax. Nós tínhamos que arquivar o fax e tínhamos que tirar uma foto, uma xerox do fax, uma xerox, não tinha máquina fotográfica assim, como tem hoje. Porque o papel de fax ele se apagava, ele era um papel térmico. Então, nós vivemos de 1986 até 1996. 10 anos depois, a gente começa a ter o e-mail popularizado. É verdade que o e-mail começa em 1971 nos Estados Unidos, mas a popularização do e-mail começa em 1996. 10 anos depois dessa era que eu comecei a trabalhar com computador. Eu amava o e-mail e todo mundo criticava, porque dizia que era um documento, não tinha papel. Qual é a segurança que eu vou ter que eu estou mandando essa informação? E existia uma série de e-mails de idas e vindas dizendo que confirmava, que ratificava. Olha, tinha gente que imprimia e assinava o e-mail e depois mandava para o escritório. Era uma loucura, ninguém confiava na troca de papéis eletrônicos. Em 1998 começa o Google, e é outra revolução. Por quê? Todo mundo disse: vai acabar a categoria dos professores, ninguém vai fazer mais livro, não vai ter mais nada disso, porque todo mundo faz o que quiser no Google. E a partir do Google 1998, a gente tem uma explosão na web, na internet, de informação, né? O site do Wikipedia, por exemplo, é fantástico, você consegue consultar tudo. Porém, o dia continua tendo 24 horas. E não se tem tempo para se colher todas as informações. Hoje, eu estou aqui com o meu tablet, né, está aqui do meu lado, eu compro um livro num clique na Amazon e começo a ler o livro imediatamente, né, no pré-lançamento do livro.
Então, veja, e o mundo não se acabou. Temos um fato, aí agora eu vou chegar na inteligência artificial, bem relevante, porque esse aqui eu passei até por ameaça de linchamento. Foi em 2009, nós tivemos o começo do PJE, Processo Judicial Eletrônico. Em 2007 começaram os primeiros estudos, eu acredito, em 2008, eu sempre fui um defensor voraz do processo judicial eletrônico. Por quê? Você queria ver o processo, queria consultar o processo, e o juiz levava o processo para casa, estava na casa do diretor de secretaria, você não tinha acesso à informação. Você, às vezes, pegava um carro, tinha que ir numa cidade vizinha, ou fazia uma viagem de horas de avião, para chegar num balcão de uma vara e consultar um processo em 10, 15 minutos, e depois voltar para o aeroporto e pegar o avião de volta. Então, ou pagar um advogado que lá fosse fazer isso para você. Então, era um sacrifício. Eu me lembro que eu usava um gravador para gravar o que eu via nos processos, eu tinha um scanner de mão depois de um tempo, mas com o PJE eu disse, acabou-se os problemas, porque imediatamente eu vou acessar o processo e vou responder ao juiz imediatamente. E aí, pessoal, eu sofri várias críticas, até ameaças. Eu me lembro que eu fui para uma audiência pública na Ordem dos Advogados do Brasil, defender o PJE, e eu saí de lá quase apanhado, porque muitos advogados que não acreditavam, não confiavam nesse sistema, diziam que o processo ia ser uma burla, que ia acabar com a advocacia, que ia acabar com a questão intelectual, e não acabou com absolutamente nada. Esses maiores críticos eu ainda consigo encontrá-los na Justiça do Trabalho, e vez por outra eu lembro a eles. Você hoje adora o PJE, né? Está lembrado naquela época que você era um dos maiores críticos? Então, assim, isso tudo é evolução. Por que eu sou a favor da inteligência artificial julgando os casos? Olha, eu tive essa semana, essa semana, hoje é 25, como eu falei, quarta-feira. Tive 2 problemas essa semana. Na segunda-feira eu tive que recorrer de uma sentença que o juiz da vara disse que não ia aplicar. Não ia aplicar, mudou o entendimento dele, a prescrição quinquenal, que está prevista na Constituição Federal e que existe no ordenamento jurídico da humanidade desde o século XVIII depois de Cristo. No século XVIII já se falava em prescrição, de tempo para se agir. E nós estamos em pleno 2023 e um magistrado se arvora no direito de dizer que não vai aplicar a Constituição Federal e nada acontece. Porque ele acha que o empregado tem todo o direito de procurar a justiça no dia que bem entender. Tive um outro caso, hoje, que eu pedi um adiamento de um julgamento porque não foi respeitado o prazo de 5 dias entre a publicação e a data do julgamento. O recesso terminou e começou na segunda-feira e o julgamento seria hoje. Não foi respeitado esse prazo de 5 dias. Eu, por ter um processo judicial eletrônico, eu tive condição de repeticionar nos autos, de juntar uma série de argumentos, e aí o tribunal cedeu a minha posição e resolveu adiar o julgamento. Conclusão desses 2 fatos, aqui, espaços. Se fossem apreciados por uma inteligência artificial, eles não existiriam, porque a inteligência artificial aplicaria a Constituição Federal e a inteligência artificial aplicaria o regimento do tribunal aplicando o prazo mínimo de 5 dias entre a publicação e a data da sessão de julgamento. Ou seja, não existe ativismo judiciário, não existe jeitinho, não existe aquela, eu vou ver aqui o que é que eu posso fazer, não é bem assim, não existe julgamento emocional. O julgamento é pragmático, o julgamento é baseado na lei. E aqui, esse caso da Estônia, eu trago ele como um excelente exemplo, porque se limitou a um valor de causa e são processos que exigem pragmatismo, exigem praticidade. E se você não se conformar, você recorre para um juiz humano. Mas a grande maioria vai ser julgado por uma máquina, porque a aplicação da lei, ela é matemática. É matemática. Eu sei que isso quebra o romantismo da advocacia, de toda a justiça, mas é pragmático, é matemático. Então, a partir do momento que eu tenho uma inteligência artificial, eu, inclusive, antes de promover a ação, eu posso checar com a inteligência artificial se eu tenho aquele direito. Nada impede que eu vá de encontro à inteligência artificial, como nós sempre fomos de encontro à jurisprudência. Já recorri, já ingressei com várias ações que a gente diz assim, olha, a jurisprudência é pacífica nesse entendimento, mas a gente quer mudar a jurisprudência por causa disso, disso, disso e disso. E aí, segue em frente. Então, eu sou um defensor da inteligência artificial nos julgamentos, na aplicação da justiça, e não acredito que isso vai acabar nem com a justiça, nem com a advocacia.
É isso aí. Em breve a gente volta. Tchau.